Ai, quanto tempo, né? Já tem mais de uma semana que eu não faço vídeo. Bom, ultimamente eu não estou tendo tempo para escrever por causa de escola. E também eu comecei a trabalhar recentemente. Então a minha manhã e tarde estão totalmente ocupadas. E outro motivo é que eu tô com um puto bloqueio criativo. Então por causa desses motivos a frequência dos vídeos pode cair bastante. Eu peço desculpas por isso, só avisando aqui que eu fiz algumas mudanças. A primeira é a personalidade do Zeldris está um pouco diferente. Ele não odeia tanto o Meliodas, já que na história original a maior parte do ódio dele é porque ele achava que ele matou a Gelda. Ele ainda odeia um pouco o Meliodas por causa da traição. A segunda é que Merlin se uniu ao clã dos demônios. Basicamente na história original a Merlin era apaixonada pelo Meliodas, e na teoria após a morte do Meliodas entre aspas, ela se uniu ao clã dos demônios para algum dia poder encontrar o Meliodas. Talvez eu faça outra mudança, mas se eu fizer eu falo durante o vídeo. No purgatório de Nanatsu no Taizai, Zeldris foi chamado pelo seu pai Rei dos Demônios. O Rei dos Demônios fala para o Zeldris que ele teria que ir para a mesma dimensão que o Meliodas e a Elizabeth, e o Zeldris teria que matar o Meliodas e roubar os seus poderes. Só assim o Rei dos Demônios perdoaria o erro que o Zeldris cometeu ao se apaixonar pela vampira Gelda. O Zeldris aceita o pedido do Rei dos Demônios. Mas obviamente ele não faria isso. O Zeldris tinha em mente era unir forças com Meliodas e derrotar o Rei dos Demônios, e o Zeldris se tornando rei. O Rei dos Demônios entrega a Zeldris um objeto que lembra o Caixão da Escuridão Eterna. O Rei dos Demônios fala que ali estava selado todos os membros dos 10 mandamentos. Quando ele mandasse o Zeldris para a mesma dimensão onde estava o Meliodas, ele teria que procurar a filha da divindade suprema e derramar o sangue dela no pequeno caixão da escuridão. Assim os 10 mandamentos vão sair do selo. Depois o Rei dos Demônios manda o Zeldris para outra dimensão. O Zeldris estava em um deserto. Ele cria asas de escuridão. Mas ele se sente estranho. Ele sentia uma energia desconhecida entrando no seu corpo e ele parecia um pouco esgotado, mas ele ignora isso e começa a voar à procura de uma cidade. Ele encontra a aldeia da areia. Ele pousa na entrada. Os guardas se assustam, já que o Zeldris apareceu do nada. Quem é você? Os guardas perguntam, mas o Zeldris joga as chamas negras nos guardas e passa pelo portão da Vila da Areia. Ele estranha tudo aquilo, já que era muito diferente da dimensão dele. Um ninja pergunta para Zeldris: e você, de qual vila você é? Zeldris fica calado. Ele anda na direção do ninja e retira a alma do ninja e a devora. O ninja cai no chão morto. Todos ficaram assustados com o que o Zeldris fez e começa a correr. Ao fazerem isso, ele cai no mandamento do Zeldris e se tornam servos do Zeldris. Alguns minutos depois o Zeldris já tinha dominado mais do que a metade da vila, até que a notícia de que alguém estava tomando controle da Vila da Areia chegou ao Gaara, que já era Kazekage. O Gaara vai voando até onde o Zeldris estava. Zeldris vê um monte de areia voando e um ruivo em cima dela. Zeldris pensa: aquele deve ser o líder. Zeldris faz asas de escuridão e voa até o Gaara. Gaara pergunta se era o Zeldris que tinha feito tudo aquilo com a vila dele. Agora Zeldris tinha certeza que ele era o líder. Zeldris puxa sua espada e tenta acertar um golpe no Gaara, mas ele para o ataque com um pouco de dificuldade usando a areia. Zeldris pensa: ele usa a areia para atacar? Isso é muito estranho, mas mesmo assim ele não chega perto da minha força para me derrotar. Depois o Gaara tenta usar o caixão de areia que o Zeldris desvia com um pouco de dificuldade. Zeldris pensa: o quê? Eu quase fui pego pela aquela areia, parece que o meu corpo tá um pouco esgotado. Eu vou acabar logo com isso. Após falar isso, ele manda uma rajada de chamas negras na direção do Gaara, que o acerta em cheio. Mas como o Zeldris estava muito mais fraco do que o normal, as chamas não matam o Gaara, mas o deixa com várias queimaduras de 3º grau. Quando o Gaara foi derrotado, o Zeldris é atacado. Ele desvia com facilidade. O Zeldris vê que o que o atacou era um boneco. O boneco estava sendo controlado por um homem vestido de preto. O que você fez com Gaara, seu maldito? Após gritar isso, ele prende o Zeldris em uma de suas marionetes, mas o Zeldris explode a marionete usando chamas negras, e um piscar de olhos aparece nas costas do Kankuro.
O Kankuro se vira assustado. Ao se virar ele sente a intenção assassina dos Eldris e não consegue se mexer. Kankuro sabia que ia morrer ali. Zeldris tira a alma do Kankuro, assim como fez com outros ninjas. Depois disso o Zeldris domina por completo a Vila da Areia. E ele, depois que o Gaara acordou, o Zeldris o coloca sob efeito de seu mandamento. Depois de fazer isso, o Zeldris obriga o Gaara a responder às perguntas dele. Ele pergunta se o Gaara conhecia alguém chamado Meliodas. O Gaara responde que não. O Zeldris pensa que o Meliodas estaria usando outro nome, e ele descreve as características do Meliodas e pergunta se o Gaara conhecia alguém com aquelas características e com poderes parecidos com os dele. Gaara responde que conhecia alguém chamado Naruto que se encaixava com aquelas características, e fala que ele vivia em uma vila aliada chamada Konoha. Após saber disso, o Zeldris reúne um grupo de pessoas e devora a alma delas para recuperar as suas forças. Depois ele treina a energia desconhecida por 2 dias. Ele descobre o nome da energia desconhecida era Chakra. O Zeldris treina a manipulação do Chakra até ter o mesmo poder que antes. Depois ele vai na direção de Konoha. Ele encontra um grupo de ninjas. O Zeldris pretendia matar todos, mas ele se lembra do símbolo que o Gaara falou que era de Konoha. O Zeldris vê que todas tinham aquele símbolo, e também uma garota chamava a atenção do Zeldris. Ela emanava uma energia parecida com a do clã das deusas. Como não tinha ninguém do clã das deusas naquela dimensão, o Zeldris deduz que aquela era a reencarnação da Elizabeth, a filha da divindade suprema. O Zeldris aparece na frente deles. A garota, ao ver Zeldris, fala: "Espera, eu conheço você." O Zeldris não deixa ela terminar. Ele grita: "Ominous Nebula." Todos os ninjas começam a ser puxados na direção do Zeldris, e eles são acertados por uma rajada de chamas negras. As chamas matam todos menos Akeomi, que é a reencarnação da Elizabeth, um ninja aleatório. Zeldris desmaia Akeomi e grita para os ninjas: "Ei, você, avise para o Meliodas que o irmão mais novo dele veio visitá-lo." Após falar isso, ele vai embora voando. O ninja corre desesperado de volta para Konoha. O ninja vai até o escritório do Hokage e fala tudo o que aconteceu. Minato decide montar um grupo de ninja de elite para resgatar Akeomi. Ele decide chamar a sua filha Naruko Shia Sasuke, Hinata e Ouga. O Minato sabia que o Naruto iria mesmo que ele não o chamasse, já que ela era uma das namoradas dele. Minato manda alguns abus chamar todos que iria para a missão. O Naruto estava em um campo de treinamento. Ele estava treinando junto com o Sasuke e a Hinata estava observando os dois. O Naruto e o Sasuke tinham ficado bastante próximos, já que o Sasuke era irmão do Akeomi. Um Anbu aparece e fala para todas que o Minato estava chamando os 3 para uma missão urgente. Depois some. Os 3 vão até o escritório do Hokage em alta velocidade. Quando eles chegaram lá, a Naruko já estava os esperando junto com alguns abus que iria acompanhar como reforços. Naruto fala: "Vamos, fala logo qual é a missão, eu tenho coisas para fazer." Naruko fica irritada com o comentário do seu irmão, já que ela ainda não tinha aceitado a derrota no exame Chunin há 3 anos. O Minato explica sobre a missão. Ele fala que o ninja que sobreviveu falou que Akeomi foi raptada. Sasuke fica muito irritado ao ouvir aquilo. Naruto pergunta se o ninja tinha falado mais alguma coisa. O Minato fala que o homem que raptou Akeomi mandou o ninja avisar para alguém chamado Meliodas que o seu irmão mais novo veio visitá-lo, mas até agora eu não achei ninguém chamado Meliodas. Coloca um sorriso no rosto e fala baixo: "Então você veio para essa dimensão também, Zeldris?" Mesmo falando baixo, todas que estavam na sala do Hokage conseguem ouvir um pouco. Minato pergunta: "Você conhece ele?" Naruto fala: "Só eu e a Hinata vamos atrás da Akeomi. Se os outros nos seguir, bom, eu não garanto que eles vão voltar vivos." Após falar isso, Naruto e Hinata saem da sala do Hokage. Mesmo com o aviso do Naruto, Minato manda eles irem atrás do Naruto e todos vão para a Vila da Areia. Ao mesmo tempo que acontecia a conversa no escritório do Hokage na Vila da Areia, o Zeldris tinha levado Akeomi para o escritório do Kazekage. Ele faz um corte no braço da Akeomi e derrama o sangue dela no caixão da escuridão e libera os 10 mandamentos. Ao entrarem em contato com aquela dimensão, acontece a mesma coisa que aconteceu com os Zeldris. Toda a magia do corpo deles foram substituídas pelo Chakra. Merlin fala: "Que estranho, essa dimensão tem outro tipo de energia. Eu acho que será interessante fazer testes com ela."
Galande grita Zeldris, você o encontrou. Aquele traidor do Meliodas. Cale-se, Galande. A discussão dos dois acorda a Kiyomi, que até agora estava desmaiada. Onde eu estou? Kiyomi pergunta. Merlin vai até a Kiyomi. Há quanto tempo Elizabeth Neichan? Kiyomi se impressiona, já que ela não esperava ver a Merlin. Ali Kiyomi começa a olhar pros lados e ver que os 10 mandamentos. Kiyomi fica em estado de choque, se perguntando como eles vieram parar naquela dimensão. Ela chega à conclusão de que o rei demônio os mandou eles por algum motivo. O Galande verá Kiyomi. Então essa é aquela deusa. Não se preocupem, eu cuido dela. Ele fala pegando sua lança. Zeldris entra na frente dele e fala não. Galande ignora ele e tenta continuar andando. Mas Zeldris dá um golpe nele e bate a cara do Galande no chão. Eu falei não. Depois o Zeldris vai para a frente de todos e fala: nós vamos nos separar, assim nós podemos dominar o mundo inteiro com mais facilidade. Os únicos que vão ficar aqui são eu, Estarossa e a Merlin. Após falar aquilo, todos menos os que o Zeldris falou saíram da Vila da Areia. Alguns minutos depois, Estarossa estava curioso com a Kiyomi, já que ele sentia que a conhecia, mas não se lembrava. Ele se ajoelha na frente da Kiyomi. Então você e a Elizabeth? Estarossa fala com um sorriso de um puto talárico. Quem você? Kiyomi pergunta confusa, já que ela nunca tinha visto ele na vida. Estarossa pega a Kiyomi pelo queixo. Mas de repente a porta do escritório do Kazekage é estourada por um chute e o Naruto entra no escritório e anda na direção do Estarossa. Quanto Estarossa, eu não esperava vê-lo aqui. Estarossa se vira e começa a andar na direção do Naruto. Quanto tempo ir? Ele não termina de falar, já que o Naruto joga uma onda de escuridão nele, criando pressão sobre o Estarossa. Calado, eu ainda não deixei você falar. Naruto fala com uma voz de irritado. Naruto escuta uma voz de mulher falando. Cancelamento absoluto. Perfect Cube. Em um piscar de olhos a escuridão do Naruto e desfeita, e ao mesmo instante ele preso em um cubo rosa. Naruto suspira. Você também, Merlin? Ele fala se virando na direção dela e um prazer revelo também, Meliodas. Ela fala dando um sorriso. Há quanto tempo, irmão? Após Zeldris falar isso, a Hinata e o resto aparecem lá. Ai, parece que tem companhia. Bom, a teoria termina aqui. Eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber o que vai acontecer. E como isso sou muito mal, eu vou acrescentar mais uma parte para vocês ficarem com ainda mais hype. No Monte Myoboku, Jiraiya estava treinando a Kemi a dominar o modo Sennin até que ele é chamado pelo sábio dos sapos. Foi mal se errei o nome em que eu não lembro. Lá ele é informado que o mundo não tinha mais salvação. Ao ouvir isso ele fica chocado e pergunta mais sobre isso com a intenção de mudar a profecia. O sapo fala que vários demônios de outra dimensão tinham vindo para o mundo ninja, mas aquilo não era tudo. No futuro algo ainda pior que esses demônios viria. De repente os dois escutam um barulho, Jiraiya corre na direção e lá ele vê o Monte Myoboku totalmente destruído e uma coisa vermelha carregando uma lança, e ao redor dele vários sapos mortos.